Senhores, bem-vindos a mais um encontro de Direito Penal. Eu sou o professor Diogo Eluan e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das últimas aulas. Nós estávamos estudando as penas restritivas de direito, nós já tivemos 2 encontros e esse é o 3º encontro. Então, a partir de agora, eu vou chamar as penas restritivas de direito de penas alternativas, até porque é o nome que a maioria das pessoas estão mais familiarizados. Então, hoje, a respeito das penas alternativas, nós vamos estudar 2. Uma está prevista no artigo 46 do Código Penal e a outra está prevista no artigo 48. A prevista no artigo 46 é a mais famosa de todas, é a prestação de serviço à comunidade. A que está previsto no artigo 48 é a limitação de fins de semana. Então, em relação ao nosso primeiro tema de hoje, previsto no artigo 46 do Código Penal, prestação de serviço à comunidade, o caput do artigo ele já traz uma informação muito importante. A legislação ela fez a previsão no artigo 46 que essa pena alternativa ela só pode ser aplicada pelo magistrado em caso de condenações superiores a 6 meses, ou seja, o condenado ele tem que receber uma pena superior a 6 meses para essa pena poder ser substituída por uma pena alternativa e aí ser aplicado a pena alternativa de prestação de serviço à comunidade. Ou seja, se for igual ou inferior a 6 meses, não existe a possibilidade do juiz aplicar a prestação de serviço à comunidade ao condenado. Então, essa é a informação que está prevista no caput do artigo 46. No parágrafo 1º, o legislador ele já trouxe uma informação que é até questão de lógica. Que informação é essa? Que as atribuições que serão ofertadas ao condenado, elas serão feitas de forma gratuita. Então, o parágrafo 1º determina que as atribuições elas serão feitas de forma gratuita. Isso é uma questão de lógica, porque nós não teríamos uma coerência da pessoa ser condenada pela prática de um fato ilícito e ela ainda receber para desenvolver a atividade. Então, o Código Penal, lá no artigo 46, parágrafo 1º, determina que essas atribuições serão gratuitas. Já no parágrafo 2º, nós vamos encontrar aonde essas atividades serão realizadas. Então, essas atividades serão realizadas em hospitais, escolas, programas assistenciais ou programas governamentais. Então, todo esse leque de entidade vão poder receber pessoas que vão desenvolver suas atividades através de serviço, de prestação de serviço à comunidade. A Lei de Execuções Penais, ela prevê os mecanismos de controles. Então, essas entidades elas vão mandar relatório para o juiz da execução, informando que essas pessoas estão desenvolvendo a atividade, porque senão o Estado não teria como fazer o controle efetivo dessas atividades exercidas por esses condenados. O parágrafo 3º, ele traz uma regra interessante. Ele diz que a atividade, ela, na conversão da pena, na substituição da pena privativa de liberdade por essa pena alternativa de prestação de serviço à comunidade, ela será feita da seguinte forma: na razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação. O que isso quer dizer? Que se a pessoa, se o condenado, ele recebeu uma pena de 3 anos, ele vai ficar 3 anos desenvolvendo a sua prestação de serviço à comunidade. Mas essa prestação de serviço à comunidade não é o dia todo. Ele vai fazer ela na razão de 1 hora por dia. Então, ele vai lá, por exemplo, no hospital ou numa escola, vai trabalhar durante 1 hora e ele já vai ter cumprido 1 dia de pena. O Código também continua, no parágrafo 3º, a explicar que o juiz, quando for determinar a atividade que vai ser exercida pelo condenado, ele vai ter que observar as aptidões desse condenado. Por exemplo, um médico. Se o médico praticou um crime, é condenado e tem a sua pena substituída por uma restritiva de direito, uma pena alternativa, no caso que a gente está estudando aqui, prestação de serviço à comunidade, não tem lógica eu colocar o médico para varrer uma escola. Agora, logicamente, que vai ter lógica eu colocar o médico para atender na razão de 1 hora por dia em um posto de saúde. O parágrafo 4º, ele traz uma redação que tem alguns doutrinadores que questionam. Ele explica que se a pena substituída for superior a 1 ano,
Se o condenado concordar, ele pode reduzir essa pena pela metade. Como é isso, professor Diogo? É da seguinte forma: vamos imaginar que ele tenha sido condenado a 2 anos, e aí essa pena tenha sido substituída por uma prestação de serviço à comunidade por 2 anos. Ele pode, ao invés de estar exercendo a sua atividade 1 hora por dia, ele pode exercer a sua atividade em 2 horas por dia. Ou seja, ao invés dele ter que cumprir 2 anos, ele pode cumprir até a metade. Ou seja, ele vai ficar 1 ano trabalhando na razão de 2 horas por dia. Porém, alguns doutrinadores questionam a constitucionalidade disso no aspecto de se permitir que quem também tenha sido condenado a pena igual ou inferior a 1 ano também tenha esse direito, porque em algumas situações pode-se criar uma situação de injustiça. Vamos imaginar de um condenado que tenha recebido 1 ano e meio de pena, ele pode desenvolver essa atividade à razão de 2 horas por dia e cumprir só a metade. E um condenado que recebeu uma pena menor de 11 meses não tem essa prerrogativa, ele vai ter que cumprir um maior número de dias, logicamente com um número de horas inferior, só 1 hora, mas vai ter que cumprir o maior número de dias. Porém, a regra é essa: se a pena substituída for superior a 1 ano, ele tem o direito, é uma prerrogativa dele, de fazer em menor tempo, desde que não seja inferior à metade. Então, essas são as características gerais da prestação de serviço à comunidade. Já no artigo 48, nós temos as regras das limitações de finais de semana, que são simples, elas não são complicadas. Determina o Código Penal que o condenado que tiver com limitações de finais de semana, ele vai ter que ficar aos sábados e domingos durante 5 horas em casa de albergado ou outro estabelecimento similar para cumprir a sua pena. Então não é muito difícil, vai ter que ficar sábado e domingo na proporção de 5 horas por dia em casa de albergado ou estabelecimento similar. O parágrafo único do artigo 48, ele determina que enquanto ele estiver lá, ele tem que receber palestra ou atividades educacionais. Então, por hoje é só, e na próxima aula nós vamos encerrar completamente a temática das penas restritivas de direito com a interdição temporária de direito. Lhe aguardo, até a próxima aula.